vamos lá. Vamos ajudar as pessoas, né? Fazer o bem com muito carinho e muito respeito. Vamos embora. E sempre falar a verdade. Agora sim, tudo bem? Leandro, tudo bom? Bom dia, professor. Bom Tudo dia, jóia? como que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo. Feliz ano novo, viu? Acho que até o dia 20 dá pra dar feliz ano novo ainda, né? Ainda tá valendo, né? Passou do dia 20 vale também, mas já aí já fica, né? Já foi, né? Já tá quase no carnaval, É, né? aí já fica meio Rubinho Barrichello, né? Fica um negócio meio esquisito, né? Você tá bem? Como tá as coisas? Saúde, Tudo bem, você, ótimo. família? Porque Tudo bem. eu passei por muita coisa, né? Infarto, muitas perdas, e caiu a ficha, né? Que dinheiro, status, é tudo bobagem, é ego, né? Ah, que eu tenho que ser melhor que o outro, tudo é bobagem. As coisas mudam em um minuto. O que a gente tem que ser? Feliz, né? Feliz, tentar Exatamente. dormir com a consciência tranquila. Depois dessa fase pós-infarto, hoje eu peço muito para Deus, quem me procura a gente do bem para poder ajudar, poder fazer a diferença, porque aluno maldoso, né? Mal intencionado, cliente, pessoas, amizades, como diz o sábio Silvio Santos, mas vá para lá, oi, bem longe, né? Vai para concorrência. Exatamente. É verdade, a vida a gente só tem 80 anos para cumprir essa jornada, no máximo, né? E olha lá que muitos não chegam nem nisso. Então, assim, não, é muito curto para a gente perder tempo com gente ruim, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Mas que o professor seria um amigo, eu tô aqui para te ajudar, viu? O que tá acontecendo? Fala para mim, vou te ajudar. Eu peço desculpa pelo barulho que alguém resolveu fazer obra aqui no Ah, isso é prédio. normal, normal. Fica tranquilo. Não tem frescura, Leandro. Seguinte, estou com uma demanda aqui É, e eu queria ver se ele me auxilia a achar uma saída, se é que há, e traçar uma estratégia aqui. conta Eu comigo, fui doutor Leandro. procurado por uma pessoa, na verdade, um imóvel, né? É. A pessoa já reside nesse imóvel há muitos anos e ela nunca se preocupou em documentação, nada, porque ela simplesmente foi morar nesse imóvel. Então, é um imóvel de área de periferia, imóvel bastante simples, né? E ele me procurou já desesperado porque ele recebeu lá o oficial de justiça com um mandado de reintegração. E o brasileiro, né, ele só procura o Só que eu advogado. não... Oh, desculpa, doutor Leandro, cortei o doutor. Exatamente. Aí não tem muito o que fazer, né? Mas ele não tinha informação de nada, porque o que acontece? É um terreno urbano de 250 metros, só que ele foi dividido, né? Uma casa para um lado, para o outro, e uma das casas tem um número oficial, então o mandado era para aquele número, né? Então, retirar a pessoa que morava de um lado, né, do imóvel, e no caso dele não, porque ainda que ele tenha um número lá na casa que não é oficial, mas o oficial de justiça não cumpriu no imóvel dele, porque lá tinha um outro número diferente do que constava no mandado. Então, ele acabou que não tinha informação de nada da ação de reintegração. Aí depois ele conseguiu, me passou e eu fui levantar. Aí o que acontece? A loteadora entrou com uma ação de reintegração, de rescisão contratual acumulada com reintegração de posse, em face da pessoa que havia comprado dela, que não é a mesma que estava no imóvel. Essa ação foi distribuída em 2009. Teve sentença em 2011, reconhecendo a rescisão e dando direito de reintegração de posse. Só que é bastante estranho, porque é de um contrato que foi firmado em 1986, que deveria ter sido pago até 1989. A Nossa, pessoa não pagou. 86, mais de 37 anos. Nossa. E entrou com ação em 2009 só, então 20 anos depois quase, né? E teve êxito na ação. Doutor, esse país é complicado, né? Infelizmente o judiciário tem corrupção, tem muita coisa errada, né? Muita coisa errada. Muito. Amigo do rei, né? Algumas coisas acabam até desanimando às vezes a gente, viu? É difícil. É por isso, no começo da nossa conversa eu falei, a gente precisa cuidar muito da nossa parte espiritual, mental, porque é muita corrupção, muita safadeza. A gente fala muito mal da política, tem que falar mesmo, mas o judiciário não fica atrás, né, doutor? Tem juiz que não vai no fórum, a maioria, né?
Tem muita gente boa, né? A gente tem que respeitar os bons, mas a maioria não vai no fórum, não quer saber das coisas. Põe o assessor para julgar, assessor, a corrupção. Não lê, né? Copia e cola, né, doutor? É difícil. Exatamente. Eu particularmente até vi uma decisão esses dias aqui, não é num processo meu, é de leilão, que a pessoa pediu, entrou com a ação pedindo a suspensão do leilão pelo fato de não ter sido citada, né? E pediu liminar para suspender. Aí o juiz não concedeu a liminar, tendo em vista que a parte não comprovou que ela não foi citada. Meu Deus. Como que eu comprova que não foi citada? Não tem lógica, né? Você sabe que o ano passado, doutor, eu preciso até comentar isso com o doutor, eu fui condenado a pagar sucumbência, a cliente perdeu a ação, e aí eu fiz um embargo de declaração, eu falei, olha, quem paga sucumbência é as partes, não o advogado, senão deixa de advogar, né? Porque se torna uma profissão de alto risco, já é de risco, né? Aí a juíza não mantém a decisão. Aí no recurso eu consegui a nulidade, ficou até feio, né? Graças a Deus os embargadores esclareceram bem a situação, que não existe essa possibilidade. Mas olha o nervoso que a gente passa, né? Desnecessário desgaste. E desgaste com o cliente, né? Porque fica estranho. Você pega uma pessoa que não tem noção que o judiciário é fraco, é ruim, é corrupto, acha que são deuses, né? E aí acaba induzindo o cliente contra o advogado. Contra o advogado é fogo. Que luta, né, doutor? Que luta. Eu sou muito paz amor, doutor, mas por isso eu fico doido com esses picaretas aí do YouTube, principalmente do Instagram, que ficam vendendo curso, caixa preta, caixa azul, caixa amarela, grandes honorários de advocacia. Você vai ver, nem advogado eles são, é tudo juiz que nunca advogou, nunca pegou um ônibus, com todo respeito, nunca tomou chuva, né? Jogava bolinha de gude no tapete, e aí vai lá querendo ensinar a gente a ganhar dinheiro na advocacia. Eu acho um absurdo, né? Você vê que é picareta mesmo. Cartorário querendo ensinar a gente a ganhar honorários na advocacia. Aquela visão limitada que tem dentro do cartório e eles querem fazer. Quer vender curso, né? Vendedor de curso. Exatamente. Os picaretas, tá louco. Doutor, me fala uma coisa. Hoje o cliente do doutor, ele tem a posse? Pelo que eu entendi, não tem mais, né? Foi reintegrado, né? Então a reintegração, a ação de reintegração é referente ao terreno. Tá. Mas como lá tem 2 números, só foi retirada a vizinha, que ela tem uma ação de uso capião, e ele não foi retirado porque o oficial não cumpriu, porque era um outro número, né? Mas eu já consultei lá no processo, agora a loteadora já juntou um documento da prefeitura informando que aquele número também está naquele lote e provavelmente vai sair alguma coisa para cumprir contra ele. Entendi. Tá em iminência de acontecer alguma coisa, né? Doutor... Aí eu não sei se resolve uma ação agora. Não, vou ajudar o doutor, conta comigo. Hoje a situação que de fato, ela ainda é boa. Porque se o cliente tivesse perdido a posse, nós teríamos que trabalhar com uma outra ação. E o nome dela é ação publiciana. Essa ação, infelizmente, pouco ensinada, né? Na graduação a gente não aprende, muita pós-graduação que se diz prática não ensina. Essa ação publiciana ela é muito importante. Tanto é que tem o uso capião publiciano. O cliente perdeu a posse, mas ele tinha direito de fazer uso capião e não fez, por falta de dinheiro, falta de orientação, falta de informação. Então nós podemos fazer uma ação publiciana. O objetivo dessa ação, uma ação doutrinária e jurisprudencial, é recuperar a posse, né? E também existe o duplo efeito, se tornar proprietário, né? E aí tem discussões se tem o duplo efeito ou não. Então é uma ação interessante. Mas graças a Deus o cliente não perdeu a posse, está na iminência. E por isso também falo, doutor, fica essa modinha do extrajudicial. Eu fui o segundo advogado, ou terceiro no Brasil, saiu até na revista Tribunas do Direito, revista Veja, fazer o uso capião extrajudicial. E eu gosto, claro que eu gosto, quando dá para fazer, não vão fazer. Mas estão vendendo uma coisa que não existe para os advogados, eles estão vendendo para vender curso. Porque de cada 100 casos de uso capião, 98 é judicial. Por que os advogados estão empurrando para o extrajudicial? Porque vem de outros ramos, às vezes é trabalhista, vem lá do previdenciário criminal, quer empurrar para o cartório, achando que vai ganhar dinheiro fácil. E a própria internet influencia isso, né? Esses cursos sem vergonhas influenciam isso. E não é, porque se o doutor for tentar fazer no cartório isso, não vai conseguir nunca. Já tem litígio, já tem iminência de litígio, já tem uma ação em andamento de integração de posse que, de certa forma, o cartório acha, criou conexão. Hoje dá para fazer o que nesse caso, doutor? Dá para distribuir uma ação de uso capião, sim. O cliente está quanto tempo na posse? Ele me falou que já tem mais de 30 anos. Que legal, que bacana, que bom. A única coisa que ele não tem
mas dá pra gente consertar. A posse de 30 anos é uma posse boa, uma posse notória. O que dá pra fazer, doutor? Dá pra fazer um uso capião, como ele tem 30 anos na posse, de 36 espécies de uso capião, vamos pincelar melhor para ele. A melhor espécie é do artigo 1238 do Código Civil. Por quê? Essa espécie tem que ter 15 anos de posse. Se tem moradia habitual, cai para 10, o parágrafo único, né? Então vamos usar ela, porque não precisa ter justo título nem boa fé. Por mais que a gente possa provar isso, não que não tenha boa fé, mas a chance de ganhar é maior, porque é um uso capião ilimitado, né? Não tem limite de metragem. O lapso temporal por si só nos ajuda a ganhar, né? Então dá para ganhar, dá para fazer. Eu não sei se eu estou errado no meu raciocínio. Como existe essa ação de reintegração em 2009 e ele está há mais de 30 anos lá, existe a possibilidade de, inclusive, fundamentar essa ação no Código de 16? Dá para fazer isso, dá para trazer. A posse dele se deu na vigência do código, né? E outra coisa, no antigo código, o uso capião que a gente está falando não era 15 anos, era 20, ele tem 30, né? Uhum. Então, mesmo que a gente utilize o antigo código, poxa, ele já cumpre os requisitos. Doutor, dá... Os 20, ele completa os 20, inclusive, antes da distribuição da ação. Da distribuição da ação. Dá para fazer sim. Para fazer os capião, nós vamos provar que ele tem a posse, ele tem 30 anos. Essa posse é mansa e pacífica. Mas a outra parte vai questionar que tem uma possessória em andamento. A possessória em andamento, a reintegração, manutenção, interdito proibitório ou as petitórias, né, reivindicatória, emissão da posse, ação de resgate, elas em andamento não tiram a posse mansa e pacífica. Só tira a posse mansa e pacífica com o trânsito e julgado. Se tiver em grau recursal, em andamento, não tira. Boletim de ocorrência, notificação, escândalo, né? Eu brinco, ações conexas, não tira a posse mansa e pacífica. Então, o cliente tem sim a posse mansa e pacífica. Vamos embora, vamos fazer uso capião. Agora, a cereja do bolo desse uso capião é usar o quê, doutor? A súmula 237 do Supremo, né? Porque nós vamos usar esse uso capião em matéria de defesa. Porque se respingar uma ação de desocupação, uma decisão de desocupação, nós vamos fazer o quê? Ou através de recurso, ou através de embargos, ou através de uma petição de reconsideração, nós vamos pedir a suspensão desse processo até que seja julgado o uso capião, entendeu? Na verdade, é a única linha de defesa, a tese de defesa boa que a gente tem. É a única, né? É a única. Porque hoje não tem outra coisa. Poderia pensar no embargos de terceiro, mas não é o caso. Com o uso capião distribuído, a gente consegue deixar, se precisar de embargos lá na frente, muito mais robusto, né? A outra parte que já foi retirada do imóvel, como ela tinha essa ação de uso capião, né? Ela tentou o embargos, mas também não teve êxito. O ideal era, a outra parte, o ideal era ter feito uso capião também. Todos eles, se tivessem feito uso capião, já teriam ganhado. E detalhe, né? Se tivessem feito uso capião, já usaria como matéria de defesa, não ocorria nem a desocupação por parte da outra parte, né? É que infelizmente... Eu estava dando uma olhada na ação, na outra uso capião, né, da vizinha. É interessante que ela, na ação, ela inclusive coloca lá no croquis, né? A vizinha reconhecendo essa minha cliente como confrontante com ela, né? Tá. Lá em 2015, né? Por isso eu falo, procurou o doutor, ainda bem que procurou um advogado fera, o doutor é estudioso, é do bem, tem que falar para cliente, é verdade, viu, doutor? Porque eu quero o seu bem e a pressão no nosso trabalho é muito grande, né? É uma pressão psicológica, não é fácil, acho que tem que amar muito essa profissão, senão a gente sai, desiste. Tem que falar para cliente a verdade, né? Tem que falar que procuraram o doutor um pouquinho atrasado, porque se os queimaram largada. Dá para fazer muita coisa boa? Dá. Mas a nossa chance era muito maior no passado, né? Então, dá para fazer, tem uma chance gigantesca de dar certo a estratégia. O cliente tem a posse, mansa e pacífica, animus domini, tem os requisitos para uso capião, a posse continua sendo mansa e pacífica, mas procurou o doutor um pouquinho atrasada, né? Então, é importante só ter essa ciência para não jogar depois a culpa nas costas do doutor, que não é justo, né? Não é justo. Eu deixei bem claro, olha, o paciente já está naquele estado, já complicado. Verdade, né? Falar a verdade. O paciente já tá ali, né? Tá bem complicado. Não adianta agora querer tomar linhaça todo dia, né? Não vai resolver, né? É que nem uma senhora que tava falando, vou começar a tomar linhaça, corcova. Eu pensei e não falei, né? Ela falou, o que você acha? Falou, eu
tudo bem, né? Mas agora não é mais, não tem mais, não dá mais, né? E assim, não vai, porque já está atrasado, né? Eu também, nós estamos atrasados. Vai dar certo, né? Ah, doutor, mas dá para fazer sim. Eu faria uso capião extraordinário. O nome da peça ficaria assim. Tem que deixar bem claro que é uma ação declaratória, né? Então ficaria assim: ação declaratória de uso capião extraordinária social. Esse é o nome da peça. Esse é o nome da peça, porque a gente tem que deixar bem claro que é uma ação declaratória. Como o nível judiciário está muito ruim, muito fraco, e eles também estão passando para os assessores julgar, né? Estão usando copia e cola, o que a gente tem que fazer? Tem que deixar claro que é uma ação declaratória. Tanto é que essa ação não tem nem réu, né? Não tem nem réu. Agora, um detalhe importante também, essa peça que o doutor vai fazer, o ideal é o doutor separar bastante as preliminares, antes dos fatos. Trabalha com pré-questionamento, fala que a posse de 30 anos é notória, que caso seja improcedente a ação, atinge diretamente o princípio da função social da propriedade, atinge diretamente o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e também a lei federal. Fica aqui evidente e pré-questionado para efeitos recursais, recurso especial, extraordinário, recursos superiores. Ou seja, o doutor dá uma carteirada com educação, com respeito, querendo dizer, juiz, leia direito, porque senão eu vou recorrer até Brasília se precisar, entendeu, doutor? Tá certo. O nome dessa peça, eu orientaria o doutor a usar ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social, viu? Esse é o nome correto dessa peça, viu, doutor? Tá certo. Por que social? Porque eles moram no local, né? Eles moram, né? Sim. Eles moram. Moradia, né? E aí o doutor pode também, uma outra dica, pedir a averbação premonitória. Pede a averbação premonitória para fazer constar na matrícula que existe esse uso capião em andamento. Isso faz o quê? Faz desmotivar o outro lado, né? Até numa futura venda, se quiser vender através de compromisso compra e venda, promessa, desmotiva o comprador, né? Desmotiva bastante. Porque ele já começa a perceber que vai ter que enfrentar alguma dificuldade, né? Então não vai arrumar comprador por imóvel. Agora você vê, né? Um assunto tão bonito, um assunto tão complexo, e a gente aprende três espécies de uso capião na graduação, né, doutor? A graduação de Direito é importante, senão a gente não estaria aqui, né? Agradecemos a Deus. Mas que o curso de Direito, assim como outros cursos também, são fracos, né, doutor? Deus do céu, né? Bastante superficial, né? Eu fico pensando na medicina, de ficar na mão de um médico, muitas vezes também muito teórico. Nossa senhora, Deus nos livre, hein? Eu levei minha filha no pediatra, ela começou a digitar no Google, manchas vermelhas no corpo. Aí eu fiquei assustado, viu, doutor? Ou seja, o que acontece no direito não é só no direito, na medicina também, né? Agora, Eu faço esse comparativo também, porque às vezes, infelizmente, a gente encontra uns colegas aí que... Aí eu falei, meu Deus, será que também existe médico nesse mesmo nível? Doutor, não, ninguém é melhor que ninguém, não. Estamos juntos, com muita humildade, aprendemos todo dia. Mas nós somos humildes, né? De saber que tem que estudar todo dia, procurar ajuda, reforço, juntos somos mais fortes. Mas a nossa classe, acho que 90% não tem condições nenhuma de advogar, nenhuma, né? E pior que se forma em direito tem aquele ego, né? Aquela pose, Deus do céu, assustador, hein? Mas faz parte. Faz parte. Na sala de aula, pós-graduação, 2 alunas brigando por causa do ar-condicionado. Aí uma falou para a outra assim, eu fiquei até com trauma, viu, doutor? Se você falar isso, eu vou te prender agora, que tá no artigo tal. Falei, calma, gente, aqui é uma pós, a gente não é inimigo, pelo amor de Deus. Não, mas ela fica olhando para mim com desprezo. Ela que olha para mim, olha, cada coisa, doutor, assusta, viu? Eu fico preocupado. Ai, doutor. Mas, doutor, faz sim, faz esse uso capião sim. Na verdade, propõe, né? É a única alternativa real que tem para poder se defender bem, né? Não tem outra, né? Não tem outra opção. E se eles não fizerem os capião, eles estão correndo risco, né? Porque existe uma iminência, né? E assim, com relação a documento, talvez eles tenham uma coisa mais recente, um carnê de IPTU, que eles fizeram um parcelamento recentemente, porque como estava lá o imóvel, é um terreno só, né? Mas em algum momento eles conseguiram dividir o IPTU.
Só que ele, por dificuldade financeira, parou, ficou muitos anos sem pagar. E acho que até por conta dessa situação agora, ele foi à prefeitura e conseguiu fazer um parcelamento e está pagando, né? Tá pagando. A gente tinha vários exercícios aí. E conta de energia também tem bem recente, porque embora tenha a ligação deles, né? Também por dificuldade financeira não pagou, aí teve desligamento do fornecimento, aí começou a usar da vizinha, então não tem tanto documento. Aí em razão disso eu estava pensando, eu sei que é algo um pouco caro para ele, uma ata notarial, né? No caso deles, não tem jeito, né? Já deveriam ter feito uso capião. É o uso capião que vai tirar eles do fundo do poço, né? Eles estão numa situação horrível, eles estão no limbo possessório. Não tem propriedade e tem a posse, mas não teve efetividade, porque não fez uso capião. A ação que vai tirar eles do fundo do poço, tanto para se defender como para regularizar, é o uso capião, é a ação transformadora, né? Nesse caso, né? Agora, a posse, tudo bem, o ideal é, quando a gente tem água, luz, IPTU, legal. Mas é muito comum não ter, né? É do brasileiro. Então, o que a gente pode fazer? Como eles estão 30 anos lá, doutor, talvez eles tenham muita amizade, deve ter. Então, pega esses conhecidos ali, não precisa ser vizinho, parede com parede, pode ser da rua, do bairro, e aí faz uma declaração assim, se o doutor precisar, eu até dito, declaração de ciência. Eu, nome completo, RG e CPF, declaro para todos os fins de direito. Então, nome da declaração de ciência. Eu, RG e CPF, declaro para todos os fins de direito que fulano e fulana tem a posse, mas pacífica nos nomes há mais de 30 anos. E aí data e assina, reconhece firma. Se conseguir 2, 3, 4, 5, é uma baita de uma prova. Porque a ata notarial, nós temos um problema. Ela é cara. Ela é muito cara. Né? Então, às vezes, o cliente não tem condições, vai atrapalhar nos honorários. Não é para todo mundo, né? Além de ser cara, tem muito tabelião que não faz. Tem tabelião, a maioria, né? A maioria dos tabeliões só sabe fazer contrato compra e venda, né? Reconhecer firma e procuração, porque eles não querem ter risco, tem medo de ter risco, ter problema. Então, tem isso também. E outro ponto, né? Você pega o cartório errado, você vai falar pro escrevente que quer fazer uma ata, ele vai fazer confusão. Ele vai achar que é aquela ata de uso capião extrajudicial. E aí vai ficar pedindo nota devolutiva, vai enroscar tudo e vai sair nada. Como a gente não tem muito tempo, tem que ser meio que para ontem esse uso capião, eu faria essas declarações. Eu faria até melhor, viu, doutor? Eu abriria nessa ação um prazo suplementar. Antes dos fatos, eu faria o pedido em preliminar do prazo suplementar. Eu pediria aí 30 dias, 60 dias. E eu distribuiria a ação. E depois eu correria atrás desses documentos, né? Por quê? Porque senão vai segurar muito essa ação. E se ocorrer de lá, falar, olha, dou a emissão da posse do outro lado, vai ficar pior ainda a nossa situação, entendeu, doutor? Sim, sem dúvida. Tá certo. Mas parabéns aí, mas essa ação é a correta. Uma ação de uso capião dessa, com teor defensivo, né, hoje, usando a súmula 237, ela tem o seu valor aí de 12 até 20 mil reais, viu, doutor? Valor de mercado. Eu falo isso mais para o doutor saber, porque às vezes a gente fica fora do mercado por causa de valor. Então tem que saber, para o cliente saber que é o valor de mercado. Então o doutor, para passar isso, né, para o cliente, que é o valor mesmo. Depende do doutor for cobrar, mas esse é o valor de mercado. E o cliente tem que valorizar, porque é uma ação de risco e poucos advogados assumem. Só gente, advogado do bom, do bem, igual o doutor, viu? Doutor, e também outra dica, viu? Coloca nesse uso capião o pedido de audiência de instrução de julgamento, viu? Por que eu estou falando isso? Porque não é comum o juiz marcar, a juiz, o Poder Judiciário marcar a audiência de instrução de julgamento em uso capião. Se ele não marcar, ele mordeu a isca. Por que ele mordeu a isca, ele ou ela, né? Porque aí o doutor já tem a tese do cerçamento de defesa pronta para o recurso de apelação, entendeu, doutor? Agora, uma outra dica que eu queria falar para o doutor também, com muito carinho, os cartórios da região que o doutor está, são cartórios complicados, os cartórios de imóveis. O doutor tem que colocar nessa peça de uso capião a descrição e localização do imóvel.
Descrição e localização do imóvel. Onde o doutor vai colocar isso, a descrição e localização do imóvel? Ou o doutor coloca em preliminar, ou coloca lá no direito. Por quê, doutor? O que já aconteceu aqui com a gente, inclusive? Nós ganhamos a ação de escapião, na hora de registrar no primeiro cartório, o cartório negou, falando que não dava para fazer o registro do escapião, mesmo sendo uma forma originária, porque na inicial não constava a localização e descrição do imóvel. Então, para evitar essa dor de cabeça, e eu quero o seu bem, você ganhou um amigo aqui, mais um professor, eu quero muito que tudo dê certo na tua vida, eu não quero que o doutor passe esse nervoso, porque nós demoramos quase 6 meses para resolver isso. Porque tivemos que desarquivar um processo ganho, olha que esquisito. Peticionar, trazendo a localização e descrição, aí eu consegui registrar. Então, eu passei muito nervoso. Então, não, faz isso, doutor, faz isso sim. Traz a descrição e localização. O que o doutor pode fazer? Copia a matrícula. A matrícula, a transcrição, pega aquele mapinha do Google e pega a foto atualizada do imóvel. Se tiver a planta e mineral descritivo, eu não sei se tem a planta e mineral descritivo atualizada ou não fizeram? Não fizeram. Não tem nada. A planta e mineral descritivo, normalmente a gente acha na prefeitura, arquivada, ou no cartório de imóveis. Quando a gente não quer procurar, porque não tem tempo, né, ou a gente falou que pode procurar e cobrou uma diligência o cliente não quer, a saída é fazer uma nova, né? Fazer uma nova. Contrata o topógrafo e ele faz uma nova, que é o melhor dos mundos. Na verdade, eu acho que nem tem, porque a construção ela é irregular. Então eu teria que fazer uma nova. Não tem saída, hein? Agora, uma outra opção também, tem cliente que não quer gastar, não tem condições. Aí nós podemos fazer o quê? Para evitar que ele gaste, né, com a topografia nova, feita por um assistente técnico, depois gaste novamente com o perito. Você pode pedir antecipação da perícia, informando que a área é irregular, a documentação também, então, que é a antecipação da perícia. Porque a perícia sempre vai ter no uso capião, né, a perícia topográfica. Então, quando a gente gasta com o topógrafo, a gente vai gastar de novo com o perito. Tudo bem que no finalzinho do processo, a gente respira, né? Depois de 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Mas, às vezes, o cliente não quer gastar, pelo menos o doutor tentou fazer o pedido, com o pedido da antecipação da perícia. É uma saída, né, doutor? Sim, com certeza. Agora, esse uso capião aí também, doutor, o cartório também é problemático. Outra coisa que eu lembrei. A hora que o doutor for fazer o pedido, separa as preliminares e separa o mérito. No mérito, o doutor faz o desenho que tem que ser feito. Por quê? O que acaba acontecendo aí? Infelizmente, tem a vara de registros públicos, que é a vara especializada em uso capião. Essa vara de registro público, ela é muito boa, né? Em regra, porque eles só julgam os capião, né? Eles são especializados, então eles dificilmente erram. Erra também, mas erra menos. Quando a gente fala de vara civil, que é o caso aí, poxa, isso é horrível. Por quê? Porque vara civil, o juiz julga um divórcio, julga um acidente de veículo, uma relação de consumo e vai julgar um uso capião. Esse juiz, esse assessor, não conhece nada sobre o assunto, né? Faz confusão, erra muito. Então, também aconteceu. Nós ganhamos a ação do uso capião. E aí, o que aconteceu? Que também eu vou levar para a vida isso. O meu cliente, feliz da vida, foi no cartório. O cartório falava para ele, não consta nada aqui. Passou 30 dias, foi de novo. Passou 10 dias, foi de novo. Aí eu fui no cartório. Eu falei, o que está acontecendo? Ah, doutor, não dá para a gente abrir uma matrícula nova ou registrar a sentença de uso capião, porque o judiciário não mandou nada para nós. Doutor, o juiz deu a procedência da ação. Só que ele esqueceu de mandar os autos ou liberar via sistema eletrônico e esqueceu de enviar um ofício ou mandado judicial ou pelo menos disponibilizar para nós. Então, de fato, nós ganhamos a ação, mas não teve conexão do judiciário, poder judiciário com o cartório. Então, nada acontecia. Doutor, perdemos quase 1 ano depois de ganhar os capião para conseguir regularizar em virtude dessa confusão do juiz. Nossa. Aí, eu lembro até hoje, fui despachar com o juiz, foi muito arrogante. No primeiro dia fui despachar, fui dar aula na Mackenzie, e aí eu fui, ele não quis atender porque estava de shorts. Ele falou que estava com febre e foi trabalhar de shorts, tudo bem. Aí no segundo dia que eu fui dar aula, eu falei, vou tentar ir no fórum num horário diferente, porque ele falou que só atendia aquele horário, das 2 às 5. Eu fui de manhã. Falei, eu já tô aqui, né? Não gasto gasolina e vou. Fui, peguei ele, aí não teve escapatória. Aí ele falou, o cartório está descumprindo uma ordem. Eu falei, não, o que está acontecendo? O cartório alega que não recebeu nada.
Ah, não posso fazer nada. Eu falei, pode, senão a gente vai ficar num limbo aqui. O maior prejudicado é o cliente. Aí sabe o que vai acontecer, excelência? Vamos ter que fazer reclamação na corregedoria. Olha que situação que nós vamos ter. Pode fazer, não tem problema, não tenho medo. Eu falei, não é questão de ter medo, é questão que vai te gerar um problema sem necessidade. Aí o que ele fez? Aí ele ajudou. Aí ele expediu um ofício, mandou pro cartório e liberou no sistema acesso aos autos. É fogo, né, doutor? Uma coisa simples, né? Simples, doutor, simples. É o ego, né? É o ego. Infelizmente. Então, 2 dicas que eu levo para mim. Faz a localização e descrição e no pedido faz o quê? Requer a procedência da ação de uso capião para que conste... eu gosto muito desse texto aqui. O doutor pode fazer do jeito que o doutor achar melhor, mas é um texto bobo, mas pelo menos... Ô juiz, você tem que fazer isso, hein? Senão você vai atrapalhar todo o sistema, né? Então, eu faço normalmente assim. Requer a procedência da ação para que seja expedido um ofício ou um mandado judicial, enviado ao cartório, juntamente com os autos, para que possa ser feita a abertura de uma nova matrícula ou o registro da sentença de uso capião com efeitos originários. Então eu faço isso. Ganhou uso capião? Tem a posse mais pacífica nos domínios e a ação homologatória, não tem réu. O juiz tem que dar. Ganhou? Não é só dar a procedência da ação. O que o juiz, a juíza tem que fazer? Tem que mandar os autos para o cartório liberar o sistema digital e mandar um ofício. Esse ofício a gente pode levar, pode ser até na sentença, mas tem que constar na sentença que serve como mandado judicial, porque senão a gente ganha e não leva, entendeu, doutor? Sim. Isso é que nem divórcio. Quantos divórcios, né, os nossos colegas fazem divórcio e aí sai a sentença, mas não leva no cartório para averbar? O sujeito consta como casado. E o uso capião é a mesma coisa. Não adianta a gente ganhar o uso capião e no cartório de imóveis não resolver nada, né? Não adiantou muito, né? Travou. Não pode. Perfeito. Agora, doutor, não esquece de pedir a citação, por mais que não tenha réu, a citação dos últimos proprietários ou seus respectivos herdeiros. Pede a citação dos confinantes, né, que são os vizinhos. Lembrando que são os tabulares, os que têm registro. Quem tem a posse para uso capião não nos ajuda. O doutor não precisa trazer essas informações, porque a gente tem essa mania. Quem são os confrontantes? A gente perde tempo. Se tem, legal. Se não tem, o cartório que vai levantar isso, né? O juiz recebe, o Poder Judiciário recebe a petição de uso capião e manda para o cartório levantar quem são os confrontantes. Aí a gente emenda inicial para pedir a citação conforme o relatório que eles apresentam, entendeu? Entendi. Embora não tenha réu, pede a citação do último proprietário na matrícula. Eles são um réu de mentirinha, né? E além disso, pede a citação dos confrontantes. Não esquece, nesse uso capião, doutor, de pedir a manifestação também. Manifestação da União, Estado, Município e o Ministério Público, porque está dando nulidade, viu? Nesse caso aqui, como na matrícula, na verdade, o confrontante do terreno todo serão diferentes daquele que é na prática, né? Porque como o terreno na posse ficou dividido na metade, de um lado é justamente aquela vizinha que tem em andamento a ação de uso capião, né? Ela também seria, no caso, citada, né? Seria citada também. Por isso também, lá no pedido, a gente não pode esquecer da perícia, pedir a nomeação de um perito, isso tem que pedir, e a citação de todos os confrontantes. Tem estado, Rio Grande do Sul, os juízes têm pedido a citação frontal, que é do vizinho da frente. Não é muito comum no Brasil, né? Não é muito comum, mas tem juiz que está seguindo essa linha hoje, né? Então pede a citação frontal que é o vizinho da frente. Diz a lenda que o vizinho da frente vê tudo, né? Então fica mais fácil de provar a transparência. E é pior que é verdade, né, doutor? A gente sabe que o vizinho da frente, dependendo do vizinho, ele é fofoqueiro, ele vê tudo. Sabe a hora que você chega, que você sai, né? Sabe, o vizinho da frente é terrível. Doutor Leandro já trocou de carro de novo, olha lá. É bem isso. Mas, doutor, não precisa pedir a citação dos da frente, mas a citação dos confrontantes em todas. E é engraçado, né? Eu fiz um uso capião no finalzinho do ano, um confrontante. Porque o fundo era uma área, era rua. Era uma praça e uma rua. Então só tinha um vizinho. Mas o ano passado também, eu cheguei a fazer um uso capião que tinha 37 confrontantes.
porque o terreno era meio de lado, então batia parede com parede. Nossa, doutor. Condomínio ainda é fácil, né? A gente reclama de condomínio, mas condomínio pede a citação do síndico, ainda resolve. Mas quando é parede com parede, haja a citação. Mas a gente não pode reclamar, porque o uso campeão é citação via correio, não deu certo via oficial de justiça, não deu certo via edital. Então a coisa vai resolver, vai sair, né? Exato. Doutor, se quiser mandar a peça, eu olho, tá? Manda pelo WhatsApp, eu olho com muito carinho, se quiser. Se quiser também marcar a mentoria pra gente finalizar a peça junto. Estou à disposição de um jeito ou de outro, tá? Eu ajudo sempre, eu quero o teu bem. Então, agradeço. E doutor, faça sim uso campeão. Se eles não fizerem, eles estão dando um tiro no pé. Por quê? Porque é a única tese de defesa que eles têm. Não tem outra opção, né? Você vê, vai não? acabar saindo do mal. Não tem. Ação de educação compulsória, não dá, não cabe. Reurb não é o caso. Uso campeão extrajudicial, a coisa já se tornou litigiosa. Não dá. Não vai conseguir. Ou seja, estão amarrados também, né? Se eles não optarem em fazer uso campeão, além de não conseguir regularizar esse imóvel, eles certamente vão sair, né? Por mais que a decisão é estranha, porque tem muito juiz, você vê como que é, tem muito juiz aplicando a prescrição. Em regra, a ação de direito de propriedade, ação reivindicatória, emissão da posse, é ação petitória. Tem que ter o registro. Em regra, não tem prescrição. Mas as possessórias, já está bem pacificado que tem prescrição. Então, poxa, já passou. E mesmo assim eles conseguem ganhar? Tem algo estranho. Ou tem corrupção no meio do Poder Judiciário, ou tem amigo do rei, né? Porque incorporadora, loteadora, às vezes, né, tem uma influência maior, né? Tem. O ano passado, você vê, a mídia não divulga isso, mas o ano passado, 48 juízes foram presos, doutor, por corrupção ativa e passiva. Ou seja, muita gente, né? A mídia divulga pouco isso, né? Então chega uma construtora dessa, oferece lá 1 milhão, julga qualquer coisa, venda de sentença, tem no Brasil, é uma realidade, né? Porque, poxa, será que não viu a prescrição? O assessor? Esquisito, né? Estranho, né? Porque não é muito tempo, né, para se passar despercebido, né? É muito tempo, doutor, não tem como. Eu acho que o valor da causa, né? O valor da causa do uso campeão é o valor venal do IPTU do ITR. Então tem muito advogado que coloca R$1.000. Então às vezes o juiz passa para o juiz, assessora, tá errado, dá nulidade depois, né? Ou ele pede para consertar no meio do caminho. Agora uma questão de prescrição passar, tá estranho, né, doutor? Tá estranho, hein? Sim. Mas é o caso... Publicação em 2009, né? Olha lá, tá louco. 2009, informa lá na própria petição que o contrato deveria ter sido quitado até 1989, né? Chama atenção assim. Chama atenção. Grande, né? Como tem construtora no meio, vai saber, às vezes tem uma venda de sentença aí no meio. Por isso, o nosso uso campeão, não é por dependência, viu, doutor? É ação autônoma, para não cair na mão dele ou dela, né? Tomara que não caia, porque tá muito estranho isso. Mas o único meio que a gente tem de ajudar o nosso cliente, a chave para a propriedade para ele é o uso campeão. E mais que isso, a chave da defesa, né? O escudo protetor. Se ele deixar de fazer, é um tiro no pé, né? Só uma dúvida agora. Caso nessa ação de reintegração, eles consigam um novo mandato lá para cumprir no endereço do cliente agora, nesse número de imóvel, existe alguma maneira de travar isso? Tem que fazer esse uso campeão, tem que fazer correndo. Mesmo que o cliente fique enrolando para entregar documentos, né? Que às vezes fica essa declaração, né? Vira uma novela. Então já faz o uso campeão, pede prazo suplementar, alega dentro do uso campeão a súmula 237. E aí o que o doutor faz? Faz uma petição pedindo pedindo que seja suspensa a ordem de reintegração ou a emissão, a ordem de desocupação, até que a ação do uso campeão seja julgada. Entendeu, doutor? Essa é a principal tese. Aí o doutor pode alegar a prescrição, pode alegar também que não é o imóvel objeto da ação, que está sendo feita uma confusão que pode gerar um prejuízo irreparável, né? Então, pode trazer outras teses, mas o uso campeão é certeiro, hein? O doutor conseguir travar a coisa, viu? Perfeito. Só não trava se, né, existe compra de sentença, se existe má fé, amigo do amigo, mas aí o doutor armou bem a peça, né, de uso campeão e armou bem o pedido de reconsideração para poder agravar a decisão, né? Perfeito.
Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Tem um amigo aqui, viu? Hora, Tá bom, eu agradeço. hora que vier para São Paulo, vem tomar café comigo e comer bolo de cenoura, tá bom? Vamos sim. Tchau, doutor. Fica com Deus, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.